O grito, que ninguém ouvia. Tudo parecia normal na rua onde Clara morava. Casas alinhadas, jardins silenciosos, crianças passando de bicicleta aos domingos. Mas por trás da janela do número 37, o mundo era outro. Clara vivia sozinha desde os 17, quando sua mãe desapareceu e ninguém mais quis saber dela. O pai, ausente em vida, morreu de overdose antes que pudesse pedir desculpas por ter ido embora. Desde então, Clara aprendeu a sobreviver com pouco, a calar muito e a sorrir quando precisava parecer forte. Trabalhava como recepcionista em uma clínica veterinária, onde fingia que amava conversar com as pessoas, mas por dentro era só ruído. Seu único alívio era voltar para casa, deitar no escuro e imaginar que alguém se importava, que alguém notaria seu silêncio, que alguém ouviria o grito mudo que ela carregava no peito todos os dias. Mas ninguém ouvia. Nem os colegas que a achavam quietinha, mas normal. Nem os vizinhos que viam suas luzes apagadas e pensavam que ela apenas saía muito. Nem os poucos amigos que restaram, que desistiram de perguntar se ela estava bem quando Clara começou a responder apenas com emojis e frases curtas. E o tempo passou assim, calado, duro, longo. Até que numa tarde de outono, Clara deixou de ir ao trabalho. No primeiro dia pensaram que fosse um atraso. No segundo, que estivesse doente. No terceiro, ligaram, sem resposta. No quarto, uma colega foi até sua casa, chamou, bateu. Nada. Clara estava lá dentro, sentada no chão da sala, de costas para a porta, cercada por papéis rasgados, cartas nunca enviadas e uma pilha de fotos antigas que ela mesma destruíra com as próprias mãos. Os olhos abertos, fixos, mas sem ninguém por dentro. O corpo magro demais, a pele pálida demais, o mundo vazio demais. Ela ainda respirava, mas era como se não vivesse mais ali. No hospital, o diagnóstico foi direto: exaustão mental severa, transtorno depressivo profundo, tentativa de privação. Clara simplesmente parou de se alimentar, de dormir, de tentar. Os médicos disseram que ela ficou à beira do colapso. Mas a verdade é que Clara já vinha desmoronando fazia tempo. Só que tudo nela era silencioso. Até a dor. A primeira vez que tentou pedir ajuda foi aos 15, escrevendo num caderno a frase: "Às vezes eu queria desaparecer." A professora leu e mandou ela parar de drama. Aos 19, quando tentou desabafar com um colega, ouviu: "Você é tão bonita, não tem motivo para ficar assim." Aos 22, escreveu uma carta ao pai que nunca foi enviada. Aos 24, olhou pela janela do quarto durante uma madrugada inteira e pensou em pular. Mas ficou. Sempre ficava. Sempre esperava que alguém percebesse. Que alguém ouvisse o grito silencioso dentro dela. Mas ninguém ouvia. Depois do hospital, Clara foi internada numa clínica de reabilitação emocional. Lá, ela conheceu pessoas que também tinham gritos mudos. Gente que sorria durante o dia e sangrava por dentro à noite. Gente que aprendeu, como ela, a se esconder dentro de si mesma. E foi ali que algo, pela primeira vez, mudou. Durante uma sessão em grupo, Clara ouviu uma mulher dizer: "Eu passei 10 anos esperando que alguém ouvisse meu grito." Até entender que às vezes a gente precisa aprender a gritar de verdade. Aquela frase ecoou em Clara como um trovão. Ela nunca mais esqueceu. Meses depois, Clara voltou para casa. A mesma rua, os mesmos vizinhos. Mas ela não era mais a mesma. Não se curou completamente, e talvez nunca se curasse. Mas aprendeu a transformar o grito mudo em voz. Criou um pequeno blog. Escreveu sobre seus dias escuros. Sobre as vezes em que quis desaparecer. Sobre as noites que passou gritando por dentro. E, principalmente, sobre como é perigoso esperar que alguém perceba a dor que não se mostra. Grite. Mesmo que a voz falhe. Mesmo que ninguém entenda. Mas grite. Foi a frase que escreveu em seu primeiro post. E a partir dali, vozes começaram a responder. Pessoas que também gritaram em silêncio. Gente que nunca teve coragem de dizer que não estava bem. Gente que, por um instante,
Se sentiu menos sozinha por ler o que Clara escrevia. O grito que ninguém ouvia, enfim, encontrou eco. Hoje, Clara ainda tem dias difíceis. Às vezes ainda se cala, ainda chora escondido, mas não finge mais. E sempre que alguém escreve dizendo "Obrigado por me fazer sentir ouvido", ela responde com a mesma frase: "Eu também gritei por muito tempo. Agora, a gente grita junto. Nem toda dor grita alto." Às vezes ela sussurra nos cantos da mente, se esconde nos sorrisos forçados e mora em silêncios que ninguém percebe, mas está lá. O problema é que o mundo não escuta o que não entende. E quem sofre em silêncio, muitas vezes, sofre sozinho. Se você está em silêncio por dentro, saiba que você não precisa enfrentar isso calado. Grite, peça ajuda, fale com alguém. E se você conhece alguém que parece distante, apático, diferente, talvez ele esteja tentando gritar do jeito que consegue. Escute os silêncios, preste atenção nas entrelinhas. Às vezes, um gesto simples pode salvar alguém que está gritando por dentro. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal. Aqui, damos voz ao que muita gente sente, mas não sabe como dizer. Compartilhe, comente, seja parte dessa corrente de reflexão e empatia. Porque, às vezes, ouvir uma história pode ser o primeiro passo para entender a nossa própria.